quando que o Paulo vira radialista, vira obreiro da IPDA, o tempo aí, o ano, melhor dizendo. Então, nossa, 2017, 18, não lembro, bem precisamente, não lembro. Mas foi mais ou menos por aí. O conhecimento da minha mãe, né, com a evangelista, ela tinha um conhecimento, né, entre as duas e tal. Não isso que veio ter o acontecimento, mas na rádio, eu lembro que, eu vou contar aqui uns testemunhos junto com a rádio, porque às vezes as pessoas acham que a gente chega por causa do apadrinhamento, chega por causa de pessoas, e às vezes não é, gente, às vezes é por Deus mesmo que Deus faz, né? Eu lembro que eu congregava na igreja do bairro, né? Palhoça, Aririú, e ali na igreja ajudava, né? E tal. Mas Deus foi abrindo as fronteiras de cidades pequenas. Por exemplo, São José, Biguaçu, Florianópolis, algumas outras cidades mais próximas, como Porto Belo, né? A Praia do Sonho, várias igrejas que você, inclusive, conhece, né? Porque você foi membro há muito tempo atrás da igreja também, conhece. Então, Deus foi alargando essas portas. E eu lembro-me que, quando eu comecei na rádio, eu peguei um valor de R$ 22, na época era o Jotur, não sei se ainda continua sendo o Jotur, né? Que é a linha de transportes. Eu peguei o ônibus na Palhoça e eu precisava pregar. Eu lembro-me que eu precisava pregar, acho que não lembro se era no Morro das Pedras, em Florianópolis, e tem aquela situação de sucursal e setorial e tal, que é aquele processo da igreja, a organização deles, de cartas de liberação de pregação. Então, eu fui na sucursal, o pastor me enviou para ir para Florianópolis. Eu tinha R$ 22, R$ 23 no bolso, estava numa prova, numa luta, só o sangue de Cristo mesmo. E eu fui, mas eu fui com intuito, porque eu fui para evangelizar primeiro. Fui bem cedo, saí acho que eram umas 9 horas, 10 horas da manhã, e fui evangelizando no ônibus, até lá no centro de Florianópolis, de Palhoça até o centro. E ali no centro de Florianópolis eu fui falar do amor de Deus para as pessoas no terminal rodoviário, né? Que é o T100, né? Que eles falam, né? Sim. E ali eu fui expulso, Bruno, pelos seguranças, né? Eu lembro-me que eu fui expulso pelos seguranças da época, nós estávamos entregando folheto, não podia entregar, porque, sei lá, tem as políticas, né, de trabalho, das normas deles, a gente respeita isso, porque tem que respeitar para o amor de Deus repousar verdadeiramente sobre nós, a Bíblia diz, né? Respeitai as autoridades. Então, eu fui para a igreja, fui andando, né? A igreja, na época, ficava lá na Henrique Valgo, ali não, na Fulvia Dulce, no Estreito. Estreito. E eu fui andando de Florianópolis ao Estreito para ter o dinheiro da passagem para voltar de volta. Você entendeu? Porque acho que naquela época era R$ 9, não lembro, salvo engano, isso era muito caro, baixou, subia, daquele jeito. Não lembro, mas eu tinha esse valor de 22. E eu cheguei na igreja. Na época, eu lembro que tinha um pastor lá, não quero falar o nome dele, tá bom? Quero deixar em off o nome dele, não precisa falar nem o nome de nenhum pastor, porque são uns grandes amigos meus, enfim. E eu cheguei no escritório, e eu pedi uma carta de apresentação, né, uma carta de pregação para poder pregar no Morro das Pedras. Aí eu pedi para ele, na minha inocência, olha isso, se ele não podia me dar mais uma carta assinada, eu preenchia ela para mim poder pregar em outro lugar. E ele disse, não, garoto, você não pode. Eu era jovem, naquela época, né, recente, né, estava trazendo as pregações. Não, tu não pode. Eu disse, não, beleza, tranquilo, mas eu não sei se eu vou ter como voltar, porque é muito caro para vir daqui no centro e tal. Eu falei para ele na época, ele olhou para mim assim, o que você acha de vir pregar 3 sexta-feira aqui na igreja, na setorial, né? Eu disse, nossa, setorial? Caramba, meu Deus, que uma honra para mim, com certeza eu irei. E eu lembro que eu fui às 3 sexta-feira. Quando eu fui às 3 sexta-feira, eu comecei a ajudar, né? Na igreja. Eu ia 1 ou 2 vezes por semana, quando eu tinha condição, e Deus me deu uma oportunidade de começar a trabalhar num lugar. Deus abriu uma fronteira, uma porta de trabalho de carteira na época, né? Top Brasil, atacadista, que fica aqui na região, não sei se já ouviu falar, né? Aqui na região de Palhoça. Deus abriu essa porta e eu consegui comprar uma moto. Quando eu consegui comprar uma moto, eu ia todo dia. Saía do trabalho, pegava de 8 horas até as 3,
até as 2 e pouco, correndo, para ir abrir o culto das 3 horas, que começava às 4 a palavra que o pastor pregava. E todo dia eu ia, irmão, todo dia se esforçando na obra de Deus. Chegou um tempo que teve um garoto lá que estava na rádio, não deu mais certo, ele estava voltando para a cidade dele, e o pastor perguntou para mim se ele teve um sonho, né? Teve um sonho. Deus mostrou para ele em sonho, porque a própria palavra de Deus diz, esforça-te, seja fiel no pouco, e no muito eu te colocarei, né? Falando sobre a rádio. E Deus deu um sonho para ele e ele perguntou para mim se eu tinha interesse de trabalhar na rádio. Naquele momento, eu lembro que eu me ajoelhei no chão, chorei, porque era o que eu queria, né? Como eu falei no começo, a pessoa que está na igreja, se ganha uma oportunidade, ela se sente privilegiada por Deus. Porque trabalhar para Deus é diferente de você trabalhar num trabalho secular. Trabalhar para Deus é você trabalhar, fazer uma conjectura aqui, é como os sacerdotes trabalhavam no templo na época de Arão, cuidando da obra de Deus. Então, assim, eu me senti muito alegre, agradecer a Deus, muito grande, pelo pastor Maicon Silva. Ele não se encontra mais no ministério da Deus é Amor. Hoje ele acho que é pastor na igreja Sara, Nossa Terra, salvo engano isso, não lembro, ou na Batista, mas um homem muito de Deus, um coração bom. Ele me deu essa oportunidade. Depois dessa oportunidade que veio a reviver, aonde eu fiz um trabalho chamado Locutores da Esperança, né, um trabalho que teve em 2020, no Agosto Verde. Eu fiz a junção de todos os locutores do Brasil. Inclusive, a irmã Leia me mandou uma mensagem no Instagram perguntando se a rádio, existia rádio 24 horas em Florianópolis e tal, etc. e tal. Depois que ela foi saber que eu era filho da Todinha, que é o nome da minha mãe, é Custódia, então ela chamava ela de Todinha. Era uma senhora que se conheciam, entendeu? Então, aí eu tive essa oportunidade de poder fazer esse trabalho do Locutores da Esperança, juntando do sul do Brasil até o Nordeste os locutores, para poder falar do Agosto Verde. E ela viu potencial, né, na minha pessoa e me convidou para trabalhar na fundação. Então foi esse o processo do Paulo, né, de igreja, rádio e fundação. E nessa vinda sua para IPDA, tu lembra? Foi exatamente nessa época de obreiro aí, que tu virou obreiro, foi para a rádio e tal? E já estavas há algum tempo assim? Não, é porque assim, você sabe que antigamente na Deus e Amor, aqui na região de Florianópolis, não tinha o CFO, né? Entendeu? Não tinha. Não sei se vocês lembram sobre o curso de formação de obreiro. Eu vou pegar aqui rapidinho. Sim. Que é esse aqui, entendeu? É esse aqui, o CFO, né? Que é eu tenho guardado o meu diploma. Quando a gente se tornou obreiro, né? O CFO já estava trabalhando na rádio já, entendeu? Já trabalhava na rádio, trabalhava de 18 a 0 hora, né? Das 6, no caso da noite, até a 0 hora do outro dia, no caso. Era uma bênção de Deus, gostava muito, né? Muito mesmo, porque em tudo, acho que a gente faz, a gente tem que colocar amor, né? Entendeu? Colocar o amor no trabalho, entendeu? E é isso. Isso é um dado interessante. Tu pegou uma época que para ser obreiro tinha que ter esse curso. Na minha época não precisava. E 2, pegou também uma época que Santa Catarina passou a ter a rádio, que era a Rádio Santa Catarina. Pois parece que agora tem duas rádios. Na minha época não tinha nenhuma rádio. Eles alugavam. A Rádio Santa Catarina, mas era alugado. A Rádio Santa Catarina 890M era da Jovem Pan, né? Mas na minha época nem essa 24 horas não tinha, era poucas horas. Em outra. Entendi. Então eles, na verdade, eles alugaram também a da Porto Belo, que era um link, né? Que fazia uma junção. O AM jogava para FM, deveria ser ao contrário, né? Para ter um som melhor, mas enfim, era aquilo. Mas era benção, irmão. Eu tenho saudade muito das pessoas que ligavam, pediam oração. Fiz muito amigos em Florianópolis, eu tenho muitos amigos mesmo. Irmão, eu sempre gosto de frisar que a placa não vai salvar ninguém. A placa de igreja, ela não salva. Eu trabalhei para a Igreja Deus é Amor, agradeço, louvo a Deus, mas a placa deles não vai me salvar. O que vai salvar foi o Jesus Cristo que morreu na cruz do Calvário. Então, a gente pode ter amizade sim com os irmãos da Deus é Amor, por que não? Eu pedi perdão por tudo que aconteceu e eu continuo, né, tendo o mesmo respeito pelas pessoas, né? Nada mudou, entendeu? Você sabe que o povo de Florianópolis é um povo carismático, né? Povo abençoado por Deus, e eu louvo a Deus por cada um. Até então converso com muita gente que é de lá, damos risada, vou na casa deles, né? Tomo café, é pão, é isso, é aquilo, é aquela receptividade parecida com a do Nordeste, um povo muito abençoado também.